Atos 11, verso 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Como é que nós podemos avaliar o nível do comprometimento do papel missionário de uma igreja local? Qual é o elemento que nos dá uma condição de percebermos em que nível se encontra essa igreja na sua tarefa e no seu papel missionário como igreja? Há várias respostas para isso. As pessoas podem responder isso de diversas formas. Por exemplo, aqueles que dizem pelo número de missionários que a igreja sustenta e envia. Quantidade de missionários enviados, sustentados por essa igreja, alguns dizem, é por aí que nós podemos medir o nível de comprometimento missionário de uma igreja local. Outros dizem, não, pela taxa de crescimento numérico da igreja, porque ela está evangelizando e cumprindo o seu papel missionário, levando a palavra de Deus às pessoas na vizinhança ou na cidade. Outros dizem, não, pela influência institucional da igreja sobre a cidade. Outros dizem, pela quantidade de novas igrejas ou congregações que essa igreja constrói ou edifica. Ou ainda outros não, é pelo volume patrimonial da igreja. Ou seja, há várias respostas para essa indagação, para essa questão. Como se mede o nível do envolvimento no papel missionário de uma igreja local? A maneira mais adequada, no entanto, meus irmãos, de avaliarmos a extensão do cumprimento do papel missionário de uma igreja é, na verdade, colocarmos essa igreja à luz das Escrituras, à luz dos exemplos bíblicos deixados por nós através da palavra de Deus. E aqui nós nos deparamos com um desses exemplos, que é a igreja de Antioquia, um país que recentemente, nos últimos anos, onde se localiza ainda a cidade de Antioquia, recebemos notícias terríveis a respeito do estado de guerra civil lá há muitos anos. Ano passado, inclusive, eu tive o privilégio de conhecer um sírio, que mora em São Paulo. Tivemos contato com ele, uma pessoa muito amável, muito tratável, e era de lá, e ele contava coisas terríveis sobre o estado da Síria. É nessa cidade, na Síria antiga, no primeiro século, que nós encontramos aqui uma das comunidades mais significativas no Novo Testamento. Ela constitui-se aqui uma igreja, portanto, nesse sentido, uma espécie de modelo, de padrão.
Inclusive, essa é uma coisa importante em relação a buscarmos modelo de igreja. Nós temos que, na verdade, olhar para os princípios do que a palavra de Deus nos diz sobre o que é ser igreja, e no caso aqui sobre o envolvimento e o papel missionário. Para nós entendermos o que o Espírito de Deus fez na igreja de Antioquia, é necessário nós entendermos o contexto histórico, aqui em que está localizada essa cidade. Antioquia, como eu disse, era naquela época a capital da Síria, hoje não mais, uma cidade que naquele contexto era uma cidade portuária, centro comercial para onde afluíam diversas pessoas de diversos lugares. Era conhecida também em todo o mundo por causa das suas superstições, uma cidade muito supersticiosa. Antioquia era uma cidade também que tinha as suas perversidades, a violência. Um dos mitos gregos que causaram a corrupção naquela cidade era o mito de Dáfnis, que havia um conto que dizia que Apolo, irmão de Diana, ela, deusa da caça, ela ficou apaixonada por uma serva ninfa de Diana, e aí ela a perseguiu, e atraído por ela, por uma paixão incontrolável, ela correu, e quando alcançada por Apolo, fez uma prece à sua mãe chamada Terra, e Terra ouviu a sua voz, transformou-a num mito, num loureiro, e é por isso que os campeões de Roma, quando venciam, eram coroados com esse louro. Por causa do mito, os moradores daquela cidade, eles estabeleceram num campo aproximadamente 9 quilômetros de distância da cidade, um vale de cultos e misturados a práticas sexuais, eles cultuavam seus deuses e era uma espécie de lugar para onde afluíam pessoas importantes da cidade, justamente para se prostituírem com as mulheres cultuais daquele templo. Ora, foi numa cidade com essa condição, uma cidade com essas características, sem o Evangelho, que Deus resolveu implantar uma igreja sadia, uma igreja significativa, uma igreja da qual fez história, também constituindo ali na cidade de Antioquia uma das escolas mais importantes do campo da hermenêutica cristã, da interpretação bíblica, quando eles criaram e elaboraram um método que nós usamos até hoje, chamado método gramatical ou método literal. Vejamos aqui então, quero compartilhar com os irmãos as características e as marcas dessa igreja modelo de missão que nós encontramos aqui na igreja de Antioquia, que ela se revela a nós. Primeiro lugar, a igreja de Antioquia como modelo, ela nos apresenta aqui um espírito evangelístico. Essa é uma primeira característica de medirmos uma igreja que cumpre o seu papel e a sua tarefa missionária. Se ela tem um fervor evangelístico, se ela está envolvida na evangelização, se as pessoas que constituem essa igreja, elas têm como alvo e como meta o compartilhar do evangelho com as pessoas. Nós podemos notar esse nível de comprometimento nessa igreja, porque as pessoas aqui na igreja de Antioquia, elas estavam muito envolvidas em compartilhar a palavra de Deus e cumprir aquilo que Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, que nos diz que devemos ir pelo mundo pregando o evangelho. Eles estavam envolvidos no cumprimento disso, de fazer discípulos. Veja, essa igreja possuía uma evangelização entusiástica. O texto, quando começa a narrativa, no verso 19, 20, fala a respeito da dispersão que aconteceu com a igreja naquele tempo, por causa da perseguição que veio sobre Estevão. Veja como as coisas acontecem. Aquilo que para uns seriam uma coisa terrível, seria uma tragédia,
a morte de Estevão, a perseguição sobre a igreja, mas foi justamente o contrário, foi o mover de Deus para que o evangelho fosse a outros lugares, para que os cristãos saíssem de Jerusalém e começassem a pregar o evangelho em outras localidades. E aí o texto diz que eles chegaram na cidade de Antioquia, verso de número 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, começaram a falar para os gregos, anunciando o evangelho de Deus, porque no início eles pregavam somente para os judeus, aí depois começaram a pregar também para os gentios. E aí o texto diz assim, no verso 21, como consequência disso, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Veja, antes do verso 21, a mão do Senhor sobre eles, de Deus mover os corações daquelas pessoas, de Deus converter o coração das pessoas que ouviam o Evangelho, foi necessário o Evangelho ser pregado, o Evangelho ser anunciado. A questão que cumpre a nós como igreja, o nosso papel como igreja é pregar o evangelho. Se vão converter ou não, isso já não é conosco, não é nossa responsabilidade, isso é papel de Deus, do seu Espírito. Agora, o que envolveu aqui aquelas pessoas foi a vontade, o desejo de compartilhar, isso do menor ao maior, ficou uma coisa como se fosse uma febre na igreja. As pessoas começaram a comentar e a falar a respeito de como compartilhavam o evangelho com os vizinhos, com os amigos, no trabalho, na vizinhança, na praça, na rua, e eles falavam de Cristo e evangelizavam o tempo todo. Aqui nós temos um aspecto que podemos até dizer que envolve o papel da missão urbana da igreja, de evangelizar em todos os lugares, nas casas, nas ruas, nas escolas, nas praças, nas universidades, no trabalho, nas fábricas. Evangelizar é a vida da igreja. Sem evangelização, a igreja, ela começa a arrefecer, secar, perder a vida. Uma igreja, como diz uma frase tão antiga, uma das primeiras frases na área missionária que eu ouvi desde a minha época do seminário. A igreja que não evangeliza, ela fossiliza. Ou seja, ela para de perder o seu brilho. E é justamente esse aspecto em que nós devemos olhar para a qualidade da igreja, observando o seu envolvimento na atividade evangelística. Um pastor disse certa vez, olha, eu não quero que minha igreja tenha quantidade, mas tenha qualidade. Acontece que nós não podemos separar uma coisa da outra. Nós não podemos separar quantidade da qualidade. Embora, claro, em certas situações, e dependendo da quantidade que nós estamos nos referindo, porque se nós referirmos aqui, comparando aí certas igrejas neopentecostais em termos de quantidade, nós vamos estar longe dessa realidade. Mas aqui, quantidade e qualidade significa que quando nós temos qualidade, significa também que a qualidade ela aparece, ela vem como consequência, a quantidade é consequência da qualidade. E aqui nós podemos observar isso. Hudson Taylor, meus irmãos, ele foi um dos maiores missionários do século XX. Ele evangelizou na China, ele criou a missão para o interior da China, passou por todas as províncias chinesas pregando o evangelho. Ele recrutou mais de 640 missionários e a sua meta era evangelizar milhões de pessoas. Era o que estava no coração dele. Conta-se em relação que a oração de Hudson Taylor era que ele se ajoelhava e orava a Deus e dizia, ou o Senhor converte as pessoas ou o Senhor me mata. Era quase que insuportável para ele não ver a conversão daqueles pagãos, daquelas pessoas distantes vivendo na idolatria. Ele queria que elas de fato conhecessem. Isso mostra o quê? A paixão no coração desse homem.
a paixão por evangelização, pelo desejo de querer ver Cristo sendo formado na vida das pessoas. Havia aqui um fervor evangelístico. É esse o zelo evangelístico que nós podemos observar aqui na igreja de Antioquia. A segunda característica dessa igreja era o testemunho na conduta e no caráter. Somado ao fervor evangelístico, era uma igreja que tinha justamente qualidades éticas, morais, testemunhos visíveis a respeito de como essa igreja era. Veja, o texto prossegue aqui na exposição dos versículos, no verso 22, que é a notícia de que várias pessoas iam se convertendo por causa do testemunho, por causa do fervor evangelístico, como nós já observamos, e a mão do Senhor começou a usar aquelas pessoas. Aqui nós podemos observar, reverendo Gil, o aspecto do avivamento como um falar, um simples falar e compartilhar já movia os corações, e as pessoas começaram a se voltar para Deus e para Cristo. Interessante que aí então a palavra de Deus diz assim, que a notícia sobre isso chegou lá nos ouvidos da igreja em Jerusalém, onde tudo começou. E aí aqueles irmãos ouviram isso e disseram: precisamos enviar uma pessoa madura, uma pessoa preparada, uma pessoa que ajude aqueles irmãos lá. E aí enviaram Barnabé. O texto diz então, no verso 23, que quando ele chegou lá, naquela comunidade, naquela cidade, ele viu a graça de Deus. O seu coração se alegrou e ele começou a exortar, a falar para aquelas pessoas que elas permanecessem firmes no Senhor, que perseverassem no Senhor. E aí o verso 24 diz que, como característica do próprio Barnabé, que passou a fazer parte daquela igreja, como pastor daquela igreja, e aquelas pessoas começaram a ver e a notar o próprio testemunho de Barnabé e a seguir esse testemunho. Isso começou a constituir-se na formação dessa igreja, quando o verso 24 diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Continua a ênfase do crescimento daquela igreja. Veja, essa igreja possui qualidade, como eu falei agora há pouco. O testemunho pessoal aqui é evidente. A primeira coisa que é digno de nota aqui em Barnabé, que quando ele chega lá, embora não foi por intermédio dele, as coisas não começaram com Barnabé, mas ele não chegou lá com nenhum tipo de coração enciumado: eu não participei disso aqui no início, isso aqui bem que poderia ter sido alguma coisa que eu tivesse feito parte. Não, ele olhou, quando ele viu a graça de Deus, o coração dele se alegrou. Ele ficou jubiloso no Senhor, por ver a graça, a bondade de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Então, Barnabé se torna aqui uma referência de conduta e caráter para aquela igreja. Bondade, plenitude do Espírito e cheio de fé. Verso de número 24. Olha, é interessante a gente fazer a ligação desse caráter, dessa característica de alguém que se tornou pastor daqueles irmãos, daquelas pessoas, no verso 24. E aí o verso 25, que diz também que ele foi à procura de Saulo, ainda chamado Saulo, que nós conhecemos hoje por Paulo, para que ele ajudasse naquela tarefa, porque era uma tarefa grande. As pessoas começaram a chegar, ele não tinha condições de tratar todas aquelas pessoas, e ele vai à busca de Saulo para que o ajudasse. E aí, como resultado disso, olha só o caráter da igreja, olha o que vai dizer o finalzinho do versículo 26, depois de um tempo de ensino, de prática, de discipulado, de vivência pastoral naquela igreja, o texto diz assim no finalzinho do verso 26, os discípulos naquela cidade, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Olha só, por que eles foram chamados de cristãos? A associação de Cristo com aquelas pessoas.
Esses aqui parecem serem seguidores de Cristo e por isso passaram a serem chamados de cristãos. Cristãos hoje para nós um título tão comum, uma coisa tão corriqueira, mas aqui pela primeira vez foi um estigma sobre aquelas pessoas, pelo fato deles se assemelharem à conduta de Jesus. Eles viviam como Cristo, de tal natureza e de tal forma, que as pessoas viram Jesus neles. Isso é o que é mais significativo. Se nós queremos, como igreja, sermos, de fato, uma igreja que cumpre esse papel missionário, nós precisamos viver como Jesus. Nós temos que espelhar Jesus no mundo. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Essa é uma das coisas que a igreja de Antioquia aqui nos ensina. É importante isso. É fundamental isso. Alguns missionários, em trajetos, pregando o Evangelho, muitas vezes em lugares longínquos, distantes, em tribos, em regiões precárias, inóspitas, muitas vezes na África, como eu falei aqui de Hudson Taylor, na China, no século passado, encontraram situações das mais difíceis. Alguns deles não tiveram nem tempo de aprender o idioma nativo daqueles habitantes, daquelas tribos, para falar do Evangelho, conviveram lá por um tempo, depois foram embora. Mas a forma como eles se comportaram, o modo como eles viveram no meio de certas tribos, de certas aldeias, impactou tanto quando, depois de muito tempo, quando missionários voltaram lá para pregar o Evangelho e falaram de Cristo na linguagem deles, e alguns dos que estavam ali viram esses missionários passando por lá, eles falaram assim: nós conhecemos a respeito de quem você está falando. Os missionários disseram: não, Cristo viveu, foi há muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Não, ele passou aqui, muito tempo atrás. Eles estavam se referindo aos missionários pela conduta, pelo padrão de vida, pela humildade, pela bondade, pela fé, pela plenitude do Espírito Santo sobre a vida deles. É isso que Barnabé e essa igreja de Antioquia nos ensina. E ainda, meus irmãos, a palavra de Deus aqui nos mostra mais uma característica que eu quero compartilhar com os irmãos dessa igreja. Ela possuía liberalidade na contribuição. Os versos 27 a 30 aqui de Atos nos vai falar sobre isso, sobre a participação na obra de Deus com as finanças. É interessante que o texto, no verso 27 e 28, até de uma forma que não é possível agora tratarmos propriamente desses elementos aqui, são elementos até difíceis, né? O fato de que havia ali naquela igreja, naquele tempo, a presença de profetas, que fizeram profecias, e essa profecia, como diz o texto, não era tão objetiva e clara, mas que dava a entender, diz o texto, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. Só que se cumpriu isso, né? De fato veio esse tempo de fome. Significa dizer que de alguma forma Deus havia falado por intermédio desse homem chamado Ágapo, tido como profeta naqueles dias, no primeiro século. E aí o que aconteceu? Vem o verso 29, esse é que é o mais importante para nós. Que quando isso ocorreu, o texto diz assim, lá na igreja de Antioquia ainda continua essa narrativa, que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Olha, essa fome aqui que o texto diz, veio sobre todo mundo, ninguém seria poupado. Não é que os irmãos de Antioquia passariam por tempo de prosperidade, enquanto os irmãos lá de Jerusalém passariam por um tempo de escassez. Não, a fome era generalizada.
Mas ainda assim o coração deles era tão aberto, eles eram tão liberais na contribuição que eles resolveram, como diz o texto, diante das suas condições, das suas possibilidades, juntou bens materiais e enviaram socorro para aqueles irmãos. Sabe por que isso? Isso é consequência do reconhecimento daquilo que a igreja de Jerusalém havia feito por eles, porque quando a igreja começou, no início, como nós vimos aqui, eles foram capazes de abrir mão de um dos seus líderes, um dos seus pastores, e enviar para lá para Antioquia, para que os ajudasse. O que aconteceu indo para lá Barnabé, como nós vimos. Agora eles retribuem isso, vamos ajudá-los agora, eles nos ajudaram no início, agora nós vamos ajudá-los nos seus suprimentos, nas suas necessidades. Aqui, é claro, o texto não está falando diretamente, meus irmãos, de contribuição para sustento missionário, para que pessoas preguem o Evangelho. Aqui também envolve uma questão até social, da visão da igreja em relação a compartilhar do seu pão com os irmãos, com o seu próximo, suprindo as suas necessidades. Mas uma coisa, um princípio aqui está envolvido, que é o princípio da liberalidade, que é o coração aberto para contribuir, para participar. Isso é que é o mais importante. Não é a questão nem de quantidade. Aqui diz o texto claramente que é conforme as suas posses, mas tem que ter um coração aberto para isso. Tem que estar disposto, tem que ter um coração sensível. Né? Como pastor, às vezes, a gente que conhece a igreja, a gente vê irmãos que é impressionante tocar de Deus nessa área na vida deles. Como eles são abertos, como eles são dispostos, dão conforme as suas posses e muitas vezes além dela até, por causa justamente da graça que eles receberam, como Paulo vai falar lá em Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, uma graça que nem todos desejam, nem todos esperam, que é a graça de contribuir, de participar da contribuição, é resultado da bondade de Deus sobre a nossa vida. Reverendo Gil disse aqui agora há pouco, igreja presbiteriana não é uma igreja que fica barganhando a fé, traga aqui dinheiro porque você vai receber em dobro. Nós não ensinamos esse tipo de coisa, mas ensinamos do ponto de vista do que a Bíblia diz, que quando eu tenho um coração generoso, quando eu tenho essa liberalidade para contribuir, isso redunda em bênçãos, em graça, graça sobre graça. Quanto mais generoso, mais gracioso Deus é. Quando mais gracioso Deus é, mais eu contribuo, e assim vira esse ciclo saudável na nossa vida. É o que a igreja aqui de Antioquia nos ensina. Não há movimento missionário sem sustento, sem missionários que sejam amparados. Não há crescimento de igreja sem contribuição. Não há isso. É investimento. E olha de quem é a responsabilidade. O verso 29 começa com uma palavra muito específica: os discípulos. É papel dos discípulos. E eles fizeram e enviaram isso da parte deles, socorrendo aqueles irmãos num lugar distante, numa realidade completamente distante deles. Isso é que nos faz nos envolvermos com a contribuição na parte missionária. Porque algumas pessoas podem até pensar assim, mas eu vou contribuir com uma coisa que eu nem estou vendo acontecendo, não é? Nem vejo acontecer, mas essas pessoas estão lá, às vezes tão distantes, além mar até, mas estão lá pregando e falando do Evangelho, naquilo que eu não posso e você não pode fazer. Outra coisa que eu quero, e última, compartilhar com os irmãos, da característica dessa igreja, é que essa igreja, ela contava com uma estratégia missionária. Eu vou pular um pouquinho aqui,
o capítulo de número 12, porque o capítulo 12 é como se fosse um grande parênteses para contar a narrativa da perseguição dos discípulos, quando eles começaram a sofrer essas perseguições a partir de Herodes, capítulo 12, até a sua morte. E aí volta o capítulo 13 a falar de Antioquia, verso 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Nesse trecho aqui, meus irmãos, nós notamos como essa igreja era cumpridora do seu papel missionário, porque ela tinha aqui uma estratégia missionária e uma prática inteligente também. Veja, primeiro, ela estava aberta àquilo que o Espírito Santo queria fazer. O texto diz assim que, verso 2, que o Espírito Santo é que conduzia, o Espírito Santo é que dirigia a mente daquelas pessoas. Não havia aqui uma disposição do coração, quer da liderança, quer dos membros de uma forma geral daquela igreja, em prevalecer a sua vontade. Não, primeiro e acima de tudo, o que é que o Espírito Santo quer? Como é que nós vamos saber disso? Vamos buscar a sabedoria, que Ele confirme essa vontade nos nossos corações. E aí eles entenderam muito bem a vontade de Deus por meio do mover do Espírito Santo. O Espírito Santo é o impulsionador da obra missionária aqui. Segundo, essa igreja possuía uma visão missionária adequada. Veja, o verso de número 2, nos verbos, quando diz separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Nessa expressão separai-me, e aí o verso de número 3 diz, então, como resultado disso, eles separaram e oraram e os despediram, os enviaram. Veja que eles não foram e nem ficaram aqui usando velhos argumentos no sentido de quem é que seria enviado. Veja que na questão aqui até, do ponto de vista da liderança dessa igreja, que nos é descrito no verso 1, meus irmãos, quantas pessoas tinham ali que poderiam ser enviados para pregar o Evangelho. Mas qual foi a pessoa escolhida? É como se pensássemos assim, numa realidade de uma igreja grande, vamos pensar, que temos lá numa igreja 10 pastores. Quem vai sair daqui dessa igreja e vai pregar o Evangelho lá na África, por exemplo? No sentido geral, humanamente falando, hoje, aquele tido como o melhor pastor, esse jamais seria cotado para deixar a igreja e ir lá para a África. Aqui foi o contrário. O que mais se destacava, aquele que mais era usado pelo Espírito de Deus naquele contexto, não, é justamente esse que eu quero, que saia daí e vá pregar o Evangelho fora. E era Saulo, até então chamado Saulo. Meus irmãos, veja que era aqui uma estratégia propriamente, não só daquela igreja, mas era uma estratégia do Espírito de Deus, que queria realizar a sua vontade por meio daquelas pessoas e daquele lugar. Nesse sentido, a gente entende o aspecto aqui do que Deus quer fazer, não só num lugar, não só numa localização específica e geográfica. Deus quer expandir o seu reino em todos os lugares, em todas as direções. Isso me faz lembrar uma frase famosa de pregador metodista chamado John Wesley. Ele falava assim, olha, o mundo é a minha paróquia. Ou seja, o mundo é a minha igreja. Ele não via a igreja dele num lugar só, numa perspectiva só. A visão era ampla. Isso é estratégico. E, por último, outra estratégia nessa igreja, que é essa igreja se tornando missionária, se tornou a igreja mais central do mundo.
A igreja missionária é a igreja mais central do mundo. Sabe por quê? Porque onde esses missionários que representam essa igreja estiverem, ali estará essa igreja. E ela se espalha por todos os cantos, à medida que esses missionários são enviados. A igreja de Antioquia foi central no ministério de Paulo. Na missiologia a gente sabe disso, que era o ponto de partida e o ponto de chegada dele. Então ele saía dali e ele voltava para ali. E nesse aspecto, então, como essa igreja é uma igreja saudável, sadia, uma igreja que se constituiu nesse porto missionário, para o grande missionário, um dos maiores, se não o maior, o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, era uma espécie de quartel-general do apóstolo Paulo. Que privilégio essa igreja teve. Essa é uma das mais inteligentes estratégias missionárias, quando essa igreja se torna tão central assim na obra de Deus e usada por Deus, meus irmãos. Eu li um tempo atrás a respeito do pastor Oswald Smith, que foi pastor no Canadá, em Toronto, e ela, anos atrás, não sei hoje atualmente, era uma das igrejas que mais enviava e sustentava missionários no mundo. Igreja do pastor Oswald Smith, em Toronto, no Canadá. Certamente essa é uma igreja central, essa é uma igreja que ganha esse destaque. E uma última coisa ainda, irmãos, na estratégia dessa igreja, era uma igreja missionária que se baseava e buscava Deus em oração. Olha o verso 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Era uma igreja incansável na oração, no jejum, na dedicação, na consagração das suas vidas, dos seus missionários. Uma igreja que intercede, uma igreja que ora pelos missionários, que não cansa disso, que não desiste disso. É uma igreja que tem uma estratégia missionária. Tem uma música que eu ouvi num daqueles CDs antigos lá do Vencedores por Cristo. O pessoal que conhece Vencedores por Cristo aqui, talvez vai lembrar dessa canção. Uma música, melhor dizendo, que quando eu escutava essa música, e ao mesmo tempo em oração, eu ficava assim, extremamente emotivo de pensar essa situação. E a letra dela diz assim, mais ou menos assim, dessa música: jamais podemos esquecer de orar por aqueles que aqui não estão. E é justamente aquela famosa frase de Jesus, quando disse: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Ou seja, vamos interceder pela obra missionária, vamos interceder pelas missões, para que os recursos sejam suficientes, para que esses missionários sejam protegidos e amparados pelo Espírito de Deus nas suas necessidades, nos perigos eles sejam aliviados, sejam guardados, sejam sustentados pelo Senhor. É essa intercessão, por aqueles que aqui não estão. Nós estamos aqui a rogar e a pedir e a suplicar a bênção e a graça de Deus sobre a vida deles, como também disse William Carey, o chamado pai das missões modernas. Ele disse assim, num presbitério, ele era presbiteriano, ele disse assim, olha, disse para os irmãos num concílio: se vocês segurarem as cordas, eu desço no buraco. E ele queria dizer isso tanto financeira quanto espiritualmente através das orações. Eu vou lá pregar o evangelho para essas pessoas, se vocês segurarem as cordas aqui. Nós somos seguradores de cordas, pela oração, pela contribuição, participando dessa obra. Meus irmãos, queremos mesmo sermos uma igreja missionária? Queremos medir qual é o nível do nosso envolvimento missionário? Veja, essas características. Fervor evangelístico que nós falamos, testemunho pessoal quanto ao caráter, quanto à vida,
Terceira coisa, liberais na contribuição. Quarta coisa, estratégia missionária, participando da obra de Deus, sendo sensíveis ao mover do Espírito, tendo visão ampla dos sustentos dos missionários, descentralizando a igreja para que ela seja uma igreja missionária enviando pessoas e através de uma atividade intercessória. Deus nos dê graça, irmãos. Aqui está um assunto que é um assunto que não cessa numa exposição, num capítulo das Escrituras. O Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, tem muito a nos ensinar sobre o nosso papel como igreja missionária. Mas aqui nós temos um modelo a seguir, um modelo sadio, um modelo do qual é tangível, palpável diante de nós. Vamos orar, meus irmãos, pedindo sabedoria de Deus sobre nós e graça, para que Deus nos conceda o privilégio de sermos abençoados, tanto quanto essa igreja foi, tanto quanto essa igreja foi movida pelo Espírito de Deus. Pai amado, nós estamos aqui em Tua presença. Tu conheces os nossos corações, sabe da nossa ineficiência, ineficácia, insuficiência, dos nossos limites, em todos os aspectos financeiros, materiais, de recursos humanos, mas o Senhor moveu o coração dessas pessoas no passado e fez dessas pessoas uma igreja saudável, forte, que foi usada tremendamente pelo Senhor, em Tuas mãos, através do Teu Espírito. Deus, sabemos que o que basta para sermos instrumento nas Tuas mãos é nos colocarmos diante de Ti, dispostos, com o coração aberto, para que o Senhor nos tome como instrumentos vivos do Senhor. Tira os impedimentos, tira as barreiras, Senhor, dos nossos corações, da nossa vida. Tira os entraves, ó Deus, que nos impede de consagrarmos ainda mais a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor realize plenamente em nós a Tua vontade e o Teu querer. Abençoe esta igreja. Certamente aqui o Senhor já tem abençoado, tem dado a Tua graça e a Tua bênção, mas quantas coisas mais o Senhor espera fazer por intermédio desta igreja local, que ela então seja movida pelo Teu Espírito nessa direção, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor.